Você pode baixar pela Apple, você pode baixar pela Deezer, tem um Google Podcast. Você baixa esse app e você tem lá o podcast do Bibotábulo. Tem uma passagem que um dos apresentadores que fazem o podcast está na França. Ele costuma dar esse termo: quando a gente vai dar uma passada, vai dar uma passando. Então nesse momento a gente vai dar uma passando pelas escrituras para entender o que Deus tinha a falar conosco. Deus falou um tema ao meu coração. O primeiro tema ele era muito duro, dedo na cara. Eu falei: Senhor, vamos mudar esse termo aí, senão vai assustar o povo. Os jovens vão meter o pé, vão embora. Mas Deus me deu um tema: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Segundo Samuel 12, vamos ler do 1 ao 10. Amém? Mesmo sentados, em reverência à palavra santa. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Carlos Henrique, aí na área, onde Deus, amém? Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Verso 3: senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescia. Junto com seus filhos, comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. 6: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: olha o dedo na cara, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isto não fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. 10, e a gente finaliza: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tornaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Curve sua cabeça por momento. Espírito Santo de Deus, glorifica o teu nome por estar ministrando a tua palavra, por essa oportunidade. Em meio a esse tempo difícil, Senhor, a porta da palavra está aberta aqui na Vila Jorge Nayara. E tu vai falar aqui neste lugar, vai se encontrar conosco. Já tem falado, Pai, no meio dos louvores de uma forma maravilhosa. Usou teus filhos, agora eu te peço, usa-me para que essa palavra alcance lugar no coração do teu povo que veio aqui nessa noite. Que ela alimente, que eu cresça, que eu diminua e ela cresça na minha vida. Fala conosco aqui nessa noite, se eu te peço no nome de Jesus. Amém? Deixa aberto aí, meu querido, nesse momento, no livro de Samuel, porque para entender o que está acontecendo aqui no capítulo 12, a gente precisa entender o contexto de Samuel. Samuel é um livro muito especial, porque ele é um livro de transição. Primeiro Samuel, a gente vai ver que no final desse livro, a gente vai ver a decadência daquele que foi escolhido pelo povo. Deus aprova a escolha do povo, mas não foi inteiramente da vontade de Deus. E aí a gente vai ver Saul caindo. Vamos ver Deus retirando o seu espírito do rei. E aí no final a gente vai perceber que no início do capítulo
segundo Samuel, no capítulo 1, a gente já vai ter um rei morto. E aí a gente, no início de segundo Samuel, a gente já vai ver Davi tendo que lidar com essa situação do juízo de Deus sobre aquele que o povo escolheu para estabelecer. E segundo Samuel, a qual a gente está lendo, é um livro específico, porque já no capítulo 2 você vai perceber que Davi se torna rei em Hebrom, rei de Judá. A promessa que ele fez lá para aquele menino, lá atrás da malhada, começa a se cumprir. Só que ela se cumpre em uma parte, porque Davi alcança somente Judá. E existia um filho de Saul chamado Esbozete, ajudado pelo general de Saul chamado Abner, chega ao trono de Israel em Gileade. Agora o povo que era para ser um tem dois reis, Davi e Judá em Hebrom, Esbozete em Israel. Só que o propósito era com Davi. E a gente vai perceber que do capítulo 2 ao capítulo 5 a gente tem um longo processo de disputas. Eu ministrei sobre esse início aqui com os jovens na quinta-feira. Um longo processo de disputas acontece do capítulo 2 ao capítulo 5 de Samuel, para culminar no capítulo 5 com a vontade de Deus sendo estabelecida em Israel, com Davi assumindo o trono de todo o Israel. Só que dentro desse inteirinho, uma coisa acontece: as disputas internas travam o processo externo que Deus tinha na vida de Davi e seu povo de Israel. Aqui já tem um conselho para a nossa vida. No meio a esse tempo, a igreja dos dias de hoje, a geração dos dias de hoje vai precisar entender que enquanto as disputas internas estiverem imperando, enquanto estivermos batendo cabeça lá fora, a gente começa a retardar o processo de Deus na nossa vida, naquilo que Ele quer nos usar. E no capítulo 5, um grande ponto maravilhoso acontece nessa história, para a gente entender o que acontece com Davi. Ele conquista Sião. Ele conquista Jebus, que estava sob o comando dos jebuseus. E quando ele conquista a terra, ele está num local neutro. Nem Israel e nem Judá, em local neutro. Jerusalém é onde Deus escolhe para estabelecer a paz e o seu domínio. A partir do capítulo 5, a gente vai perceber Davi sendo aclamado por todo Israel. E ali é o ponto de partida. E aí a gente vai perceber que no capítulo 5 ao capítulo 8, a gente vai ter grandes vitórias de Davi. Abre comigo 2 Samuel, capítulo 7, rapidinho. Eu preciso te dar esse contexto aqui para que a gente entenda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Dedo na face. 2 Samuel, capítulo 7. Amém? Dos versos 8, 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu santo lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Vai falar aqui, no 13: este edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Aqui, capítulo 7, depois do capítulo 5, é mais um ponto central de 2 Samuel, porque aqui
os versículos anteriores, Davi vai ter uma grande ideia. Como muitos jovens aqui têm grandes ideias. Davi quer construir uma casa para Deus. Só que do 1 ao 7, Deus vai falar assim: quando era a história, Davi, que eu pedi a algum dos meus servos para preparar um lugar para mim? Deus, quando está falando isso para Davi, está confrontando a ousadia. Porque eu não sei se você está percebendo, mas Davi aqui está sendo muito ousado. Deus, que não cabe em nada, está agora sendo declarado através da boca de Davi que Davi queria preparar um lugar para que Deus pudesse. Deus vai falar assim: olha, em vez de falar, poxa Davi, legal a tua ideia, Natan vai falar assim para Davi: olha, cumpre conforme está no teu coração. Aí o profeta vem ao coração de Natan e fala assim: ó, vai lá, volta Davi, e fala para ele: eu te tirei de trás das malhadas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus, ao invés de confirmar a linda ideia de Davi, ele confronta Davi. Fala: Davi, volta para o teu lugar, Davi. Você nem sabe o que você está falando. E Deus vai falar assim: não é você que vai me preparar uma casa, sou eu quem vou preparar uma casa. Quando a gente olha o templo de Salomão, a gente vai perceber que esse templo é conhecido justamente assim: templo de Salomão. Ninguém vai falar templo de Deus. Davi queria construir uma casa, um templo, mas ele vai falar assim: não vai ser você, teu filho. Sabe o que é lindo aqui, que a gente vai precisar entender? Que ele não está falando de Salomão. Lá no Novo Testamento a gente vai ver um servo falar assim: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus está falando para Davi? Davi, você quer construir uma casa, mas só que você não entende que a casa que eu vou levantar é muito maior do que você. Eu não sei se você está conseguindo entender. Essa casa que Deus está falando que vai levantar através do descendente de Davi, começa em Salomão, mas só tipifica. Essa casa que iria ser levantada, que Jesus vai falar para os fariseus assim: ó, vocês derrubam o templo e eu edifico em 3 dias. Eles acharam blasfêmia, porque acharam que Jesus ia construir com as mãos o templo. Ele estava falando dele. Hoje a nossa geração vai precisar entender que o templo que Deus está falando para Davi é o próprio Cristo. Ele é o descendente de Davi, que está sentado no trono, reinando para sempre. Nós vamos precisar entender isso, porque aqui ele está estabelecendo o trono. Sabe, irmãos, paredes não vão poder nos conter. Essa nossa geração vai precisar entender para onde. A gente vive um tempo que as ações entraram dentro da igreja. Entraram e estão vindo para ficar. Está quase sendo liberado um decreto: fecha ou não fecha mais uma vez a igreja. Os jovens dessa geração precisarão entender que vão olhar as portas fechadas e vão precisar entender que existe um templo aberto, que as paredes não contêm ele, o microfone não contém ele, as estruturas não contêm ele, porque ele é o grande filho de Davi, acertado no trono. Eu quero te convidar a despertar o teu coração para esses dias, a dançar com esse nosso louvor raso, a dançar com essa aguinha no tornozelo desses dias. Será que a nossa geração não percebeu que nós vamos precisar ir além? Deus está nos chamando para ir além. Então no capítulo 7 ele estabelece o reino. Você não precisa esperar, porque Deus já estabeleceu o reino. E o filho de Davi, chamado Jesus de Nazaré, está sentado sobre ele. E uma vez feita a aliança com Davi, no capítulo 8, a gente vai ver Davi quebrando tudo. Mais uma vez eu vou reforçar o tom da orquestra dessa noite que Deus estabeleceu. Sempre tem um maestro para dar o tom. O tom é que possamos despertar. A nossa geração precisa entender o que é valor absoluto.
a gente vai ver que a partir de uma aliança, Davi destrói todos os inimigos que Israel não conseguiu destruir, nem mesmo quando entrou na terra prometida com Josué. Davi pega os filisteus, pega os amonitas, pega Moabita, pega Ciro, pega os edomitas, arrebenta com tudo, somente por causa de uma aliança que Deus estabeleceu com a sua vida. E o outro trágico incidente do livro de 2 Samuel está lá no capítulo 11. A gente vai ver o pecado de Davi com Batseba. Mas muitos de nós só falam assim: pecado de Davi com Batseba. Só que o erro de Davi foi duplo. Foi com Batseba e foi com Urias. A lei falava daquele que pegasse algo do outro, que deveria restituir 4 vezes. Isso está lá em Êxodo 22, mas também fala do cuidado dos estrangeiros. Se a nossa geração não entender os limites que Deus está estabelecendo, não iremos avançar no propósito que Deus tem. Sabe o que é lindo de perceber? Como o embaraço vem antes do pecado. Todo pecado antes vem acompanhado de embaraço. Davi vai ver Batseba tomando banho, e muitos vão falar: ela estava se amostrando, é isso e aquilo. Eu não irei entrar nesse mérito, mas tem um versículo que fala lá em 2 Samuel 11 que ela estava se banhando da sua purificação, ou seja, após a sua menstruação. Especificamente, depois de menstruar, Davi vê Batseba tomando banho. E para as meninas que aqui estão, o que acontece depois da menstruação? Vem aquele chamado período, eu quero ver. É isso. Coincidência? Especificamente, quando era para os reis estar na guerra, Davi estava ocioso, batendo perna no palácio. E não só batendo perna, ele está de frente com Batseba no seu período fértil. Toma Batseba, se deita, e não somente se deita, por estar no período fértil, Batseba também engravida. Embaraço. Só porque Davi não entendeu. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E abra comigo 2 Samuel aí, capítulo 12. A gente já está entrando no nosso capítulo. 2 Samuel 12. Quando Deus envia Natã a Davi, do 1 ao 4, Natã vai contar uma historinha para Davi, de que um homem recebeu um viajante, tinha uma cordeirinha, a única, o homem era pobre, e a história a gente já conhece. Só que no verso 5, Davi vai se acender em furor, e ele vai falar assim: se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Davi está usando a lei lá em Êxodo 22:1, que vai falar que aquele que tomasse algo sem permissão do seu próximo teria que restituir 4 vezes o valor daquilo que foi tomado do outro, por não entender o princípio da verdade absoluta, que está tão difícil nos nossos dias. Vivemos os dias pós-modernos. É um tempo esquisito. Não existe nada absoluto. Santidade, depende. Verdade, depende. Pecado, não, depende. Traição no relacionamento entre namorados, depende. Se há sentimento, é traição. Se não tem sentimento, não é traição. Adultério é relativo. Vivemos uma geração que quebrou o pilar da verdade absoluta, E eu quero te falar algo: se não existe algo absoluto que nos guie, tão certo como o ar que eu respiro, iremos quebrar a cara. Esse é o drama da nossa geração. Não consegue entender uma verdade absoluta sobre a sua vida.
Eu estou aqui para te alertar e para alertar a minha vida. Por que meter o dedo na eletricidade a gente não faz? Porque é uma verdade na questão da física, da química, da ciência. Se você meter a mão, o choque vem, se você não estiver calçado. Por que a gente não se joga do 15º andar de um prédio? Existe um princípio da gravidade que amassa, limites. Há pouco tempo atrás, um jovem veio a falecer bem próximo, do lado da minha casa. Deu boa noite para quem estava no portão, pegou a sua moto em Éden, morreu. Triste. Sabe o que eu vi hoje? Um dos amigos que choravam tanto por ele, subindo a rua e empinando a moto. Eu fico perguntando, aonde está o limite da nossa geração? O que está acontecendo com o nosso intelecto, a ponto de a gente não conseguir raciocinar que no mundo existe um princípio de governo absoluto? Quando a gente rompe com aquilo que governa, a gente está à própria sorte. Isso aconteceu na vida de Davi. Davi não entendeu que Deus mandou Natan, não entendeu que tudo aquilo que ele tinha feito. Olha, Davi estabeleceu o reino, rebentou com todos os inimigos ao redor. E se Deus pedisse, Deus lhe daria muito mais. Mas Davi quebrou esse princípio aqui em 2 Samuel 12. E a gente vai perceber que quando lá no versículo 7, Natan diz assim, ó, tu és o homem. Aqui a gente vê a profecia apontando o dedo para a face de Davi. E eu tenho uma pergunta para a nossa geração hoje. O que a gente anda fazendo com o dedo na face que a profecia tem feito todos os dias sobre a nossa vida? Eu vim em nome de Jesus fortalecer o teu coração para esses dias. Deus está contando com uma geração submissa. Mas eu quero ver que você seja valente para a nossa geração lá fora. Assumir submissão, pode ter certeza, tu vai andar sozinho, sozinha. Assume que é submisso. Assume que é rendido a um Deus que é soberano. Assume, tenha coragem. Assume. Rompa com essa trava que tem tentado nos limitar. Rompe com isso. E aqui a gente vai ver uma profecia na face de Davi. Tu está falando que o homem que pregou a cordeirinha tem que morrer. Tu é esse homem, Davi. Que ousadia desse profeta em meter o dedo na cara de um rei, no contexto em que na antiguidade, para chegar sem permissão morria. Quantos lembram da história de Esther? Ela chega em ousadia. Se o rei estendesse o cetro, coitado, ia virar história, página virada. Mas aqui Deus enviou um profeta que falou Davi, contando uma história. E quantas histórias a gente tem ouvido nesses dias do século XXI? A Bíblia está cheia dela e a gente já ouviu tantas. Está faltando uma geração corajosa para abaixar diante desse medo. O problema é que a nossa geração é orgulhosa, é peituda, é uma geração que estufa o peito e acha que pode encarar a profecia. Essa igreja tem pregado isso. Se rende. É tempo de pararmos de achar que podemos fazer força com Deus. Se rende. Aqui a gente está vendo. E o mais engraçado nessa história aqui de Davi, de 2 Samuel, abra comigo aí, eu estou finalizando. Lá no verso 14, diz assim: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá.
Então Natã foi para a sua casa. Isso aqui é assustador. Sabe por quê? Quem é o soberano do tempo como rei é Davi. Mas quando Natã vai para casa sã e salvo, eu aprendo uma coisa: Davi era rei, mas entendia que o templo era do Senhor. Eu falei para a juventude aqui, que enquanto eu orava na quarta-feira, Deus falava assim: olha, meu filho, você precisa ser Davi. Davi adultera, o filho morre, ele está jejuando, sem comer. Quando ele sabe que a criança morreu, ele levanta, raspa a barba, toma banho e come. Virou a página. É tudo que muitos não conseguem fazer nesses dias. Não conseguem virar do pecado que caiu lá atrás. Não conseguem virar a página da frustração que está carregando no coração. Nessa geração nós precisamos ser Davi. Eu tenho orgulho de falar isso. Precisamos ser Davi. Porque estamos travando o que Deus tem na nossa vida por conta de não resolver situações do coração. É assustador ver que ele perde o filho, mas avança. Ele avança. E mistério de Davi não fica capenga por causa disso. O que acontece são as consequências do pecado com Batseba. Sabe o que Deus faz com Davi? Ele pega no oculto, Deus bota no claro para que todos vejam. Mas ele não faz biquinho para Deus. Entende o dedo apontado da profecia para a sua cabeça. Entende que quando a profecia aponta o dedo, é sinal de misericórdia. Mas nesses dias não entendemos a Deus. Entendemos que eu tenho um amigo que tu fala algo de Deus e ele vem com uma palavra às vezes meio cética. Eu amo conversar com aquele menino. Ele sempre me mostra um lado que eu preciso respeitar. Não aceito, mas respeito. Sempre uma coisa relativa, sempre um porquê a mais. A sua religião, vou falar algo, ele fala, o seu cristianismo. Eu amo conversar com ele. Sabe por quê? Ele me faz entender isso. Que as pessoas pensam, podem até pensarem dessa forma, mas uma coisa é se manter no caminho da resistência. A gente vai ver que Davi se curva. A gente vai ver que Davi desce, entende o dedo na face, ele não resiste. Eu vim aqui nessa noite somente para falar para você: baixa um pouquinho, desce um pouquinho, se curva um pouquinho. É Ele que está falando. É Ele que está falando. É Ele. Precisamos saber disso. É Ele. Então faça. Então no 14:15, Natã vai para casa, sã e salvo, porque o reino era de Davi, mas o governo era de Deus. A gente vem para cá e fala assim: ei, o templo é teu, mas o governo é nosso. A gente fala assim, uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar. A gente canta, deixa eu ficar nesse lugar, deixa. A gente entra e louva a questão de termos um templo. Precisamos ser Davi. Ele era rei, começou de baixo, lá das ovelhas fedidas. Deus estabeleceu no alto trono. Mas olha, tudo ali era de Deus. Que estava no escuro, Deus coloca as claras, a mostra para todo mundo. E a gente não vê um Davi amargurado, um Davi em crise com Deus. A gente vê o que está lá no início do Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres de espírito. É isso que a gente precisa. Pobreza. Que é isso? Pobreza. Tem muita gente rica, soberba em seus próprios conhecimentos. Lá no 24, segundo Samuel, e eu finalizo 12, 24 e 25, diz assim: então Davi veio a Batseba e a consolou-a, e deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Olha o detalhe: e o Senhor o amou,
Davi o entregou nas mãos de que profeta? Olha que isso. O profeta que mete o dedo na cara de Davi é o que Davi entrega ao seu filho. A Natã, e este lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Davi estabelece Salomão, mas Natã coloca Gedidias, amado. É preciso entender que o remédio no início é até amar. A gente precisa entender que esse dedo apontado não é somente por causa de um déspota. Estamos achando nesses dias que Deus é um tirano, brincando com sua soberania, que Deus não tem o que fazer e está brincando de ser soberano, e leva um e salva outro, um morre e outro fica. A gente está achando que Deus é um tirano. Sabemos de nada, porque a gente vai ver que o mesmo que leva a notícia, que enfia o dedo na cara de Davi, que fala para Davi: olha Davi, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o mesmo que está trazendo uma mensagem de consolo. Se eu fosse dar um filho para Davi, eu jamais daria do fruto da mulher que ele tomou de outro. Mas vai entender os planos de Deus, vai entender os planos do Senhor para nossas vidas. Mais um motivo: para de fazer força e se rende. Quando a gente dá de encontro ao assaltante, a primeira coisa que a gente vai fazer é levantar a mãozinha. É fato. Quando aquele no desempenho do desespero parte para cima do ladrão e sai batendo no ladrão. A namorada do meu amigo fez isso esses dias, saiu correndo. Primeira coisa: perdi. Mas em Deus há muita dificuldade nesses dias.